Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, a partir das 19 horas. Boa noite, querido ouvinte. Graça e paz aos irmãos que nos ouvem. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui por mais uma vez nesse programa. Quero agradecer aos pastores pela confiança, pelo carinho de poder me dar essa grande responsabilidade de poder pregar a palavra de Deus. E para mim é um grande privilégio compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes de analisarmos o texto bíblico e lermos, eu gostaria de registrar abraços aqui. Um abraço para minha querida esposa Valéria, minha filhinha Ágata, a minha mãe Helenilda, minha irmã Maria Eduarda, que está ali na cidade de Maracás, e meu tio Dey também, da cidade de Maracás. Um forte abraço também para a Maricélia, da cidade de São Paulo, que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero analisar com vocês o Salmo de número 43. Então, se você está com a Bíblia perto de você aí, por favor, abra no Salmo de número 43. E antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de dizer para você algo importante. O Salmo de número 43, tudo indica que é uma continuação do Salmo de número 42. Então, o Salmo de número 43, tudo indica que é uma continuação do Salmo de número 42. Mas iremos ler somente o Salmo de número 43. Está escrito: Faz-me justiça, ó Deus, e planteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Peço que, se você estiver com a Bíblia, não feche, por favor. Esse salmo é um salmo de lamento pessoal, mas também é um salmo de confiança. E como eu disse, tudo indica que o salmo de número 43 é uma continuação do salmo de número 42. Tudo indica que tanto o salmo de número 42 como o 43 é apenas um salmo. Provavelmente foi dividido para facilitar na liturgia do templo, pelos coraitas. Então, a ocasião do salmo não é um consenso, a data não é específica. Mas o que estava acontecendo aqui? O salmista aqui, que é desconhecido, ele estava passando por um sofrimento. Os estudiosos dizem e acreditam que o salmista foi levado raptado, cativo, pela nação inimiga. E ali o salmista está sofrendo as injúrias dos inimigos, da nação inimiga. Os homens estavam ameaçando ele, estavam zombando dele. Eles questionavam aonde está o seu Deus. Eu quero que você se coloque no lugar do salmista. Imagine que você foi levado, raptado, levado cativo para a nação inimiga. E nesse local, longe da família, longe dos seus amigos, você está lá e essas pessoas ainda zombam de você, zombam de Deus, questiona onde está o teu Deus, questiona a bondade de Deus. Imagine essa situação. Era isso que o salmista estava vivendo, era isso que o salmista estava passando. Mas diante da tristeza aqui, o salmista iremos ver a postura do salmista. Então, a divisão é os pedidos do salmista, versículo 1 ao 3, o desejo do salmista, versículo 4, e a exortação do salmista, versículo 5. Primeiro, os pedidos do salmista. Veja comigo o verso 1. Faz-me justiça, ó Deus, e planteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. O primeiro pedido do salmista, diante do sofrimento, das injúrias dos inimigos, ele diz: faz-me justiça, ó Deus. Ele clama ao Deus que é justo. Ele pede para que Deus faça justiça. Aqui não é uma ira pecaminosa. O salmista não está pecando contra Deus. Ele está pedindo com base na justiça de Deus, porque esses homens são homens cruéis. Ele clama: faz-me justiça, ó Deus, diante do sofrimento.
O salmista aqui, com esse clamor, esse pedido de justiça, ele declara sua inocência diante de Deus. Ele declara que ele é inocente diante de Deus. Se você ler aí a sua Bíblia, se você estiver com ela aberta, no Salmo 42, verso 3 e 10, ele diz, verso 3, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Verso 10, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Então veja o que o salmista estava passando, ele estava sendo afrontado, ele estava sendo zombado, e questionava ainda acerca do Deus dele, aonde está o teu Deus que não te livra desse sofrimento? Mas o salmista clama a Deus, faz-me justiça, ó Deus. Ele declara a sua inocência diante do seu sofrimento. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é o sofrimento que talvez você possa estar passando. Você pode declarar inocência? Você pode declarar que você é inocente diante desse sofrimento que talvez você possa estar passando? Ou você está sofrendo por conta dos seus pecados e decisões erradas? O salmista declara inocência. E você pode declarar inocência diante do sofrimento? O salmista reconhece que Deus é o seu juiz. E isso a Bíblia está repleta de textos bíblicos que mostram como Deus é juiz. Por exemplo, o caso de Abraão, quando ele intercede para que Deus livrasse os justos, para que não sejasse condenado com os ímpios. Em Gênesis 18, 25, ele disse, longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Por exemplo, o Salmo de número 7, verso 2, também diz, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira por conta do pecado, Deus se ira todos os dias. O Salmo 68, verso 5, também diz, pai de órfãos e juiz de viúva, é Deus no seu lugar santo. Deus é juiz, e o salmista reconhece e recorre ao juiz, faz-me justiça, ó Deus. Amém. Em 1 Pedro 2,23, Pedro falando acerca do exemplo de Cristo, que ele era injuriado, ele era ameaçado, mas não, ele entregava aquele que julgava justamente. 1 Pedro 2,23, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Deus é o juiz, Deus é justo. A justiça de Deus, ela desaga em algumas verdades que você precisa entender, caro ouvinte. Exemplos, já que Deus é justo, como cristão você deve seguir um padrão de justiça. Você deve amar aquilo que é justo. Deus é justo, então você deve amar a justiça. Você deve aborrecer a injustiça. O Senhor Jesus, em Mateus 5, 6, ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Devemos amar a justiça como Deus ama. Também, como Deus é justo, ele é contra o pecado. Esta é uma outra verdade. Você, como cristão, não pode viver na prática do pecado, porque Deus é contra o pecado. Se você viver na prática habitual do pecado, Deus ficará contra você. Temos o exemplo dos coríntios, que estavam bebendo a ceia indignamente, muitos deles estavam doentes, e até muitos deles morreram, por conta de tomar a ceia indignamente, pecando contra Deus. 1 Coríntios 11, 29 ao 30, o apóstolo Paulo diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, se você viver uma vida de pecado, Deus como justo, ele trará justiça sobre a sua vida, juízo. Em Eclesiastes 12, 14 diz, porque Deus há de trazer juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo, porque Deus, ele é justo. Além do salmista reconhecer que Deus é seu juiz, quando ele clama, faz-me justiça, ó Deus, o salmista também reconhece que Deus é o seu advogado. Ele diz, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Deus é o advogado. O salmista reconhece que Deus é o seu advogado. Os seus inimigos estão contra ele, está afrontando. Mas além de Deus ser o juiz do salmista, Deus é o seu advogado. Ele diz, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Vemos essa verdade que Deus é advogado, que Deus pleiteia.
no Salmo 119, verso 104, que diz: pleiteia a minha causa, livra-me e vivifica-me segundo a tua palavra. Esta ideia de pleitear é uma ideia jurídica de debater. O salmista está clamando a Deus para que Deus o defenda contra os seus inimigos. Amém. E é uma maravilha porque, além do salmista reconhecer que Deus é o seu juiz, que irá penalizar os inimigos, Deus irá o defender como advogado. Que maravilha! O salmista reconhece e confia que Deus é seu juiz e seu advogado. E aqui o salmista apresenta as características desse homem para Deus no seu clamor, diante do seu sofrimento. Ele diz: pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Essas pessoas, elas não temem a Deus, eles são perversos, são maus. No Salmo 42, verso 9, o salmista diz: direi a Deus a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Eles oprimiam o salmista. Esses homens são ímpios, não temem a Deus, são perversos. Mas o terceiro pedido do salmista, ele clama a Deus: livra-me do homem fraudulento e injusto. Outra característica desses homens que estava afrontando o salmista é que eles são fraudulentos. Eles são enganadores, eles agem com má fé. E essa é a mesma característica dos falsos mestres que estavam em Corinto. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 11, 23, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos de Cristo. Esses homens que estavam afrontando o salmista são homens fraudulentos. O salmista disse: livra-me do homem fraudulento e injusto. Esses homens também são, além de ser injustos e fraudulentos, ou melhor, esses homens ainda são injustos. Esses homens são ímpios, fraudulentos e injustos. Que lição para nós, querido ouvinte. Esses homens são injustos. Então o salmista clama a Deus: faz-me justiça, ó Deus. Para nós, diante da dificuldade que você possa estar passando agora, o que você vai fazer? Você vai questionar a bondade de Deus? Você vai questionar o cuidado de Deus? Ou você vai recorrer a Deus para que Deus o ajude? Essa deve ser a nossa postura. Recorrer a Deus pela sua ajuda e pelo socorro de Deus. Diante do sofrimento e da angústia, do medo, se volte para Deus. Clame a Deus por socorro, como o salmista fez. Esses homens são ímpios, são fraudulentos, são injustos, mas o salmista recorreu a Deus, clamou a Deus. Ele não questionou a bondade de Deus. Ele não questionou acerca de quem Deus é. Ele clama a Deus, ele se volta para Deus. No verso 2 agora, o salmista vai argumentar porque ele clama a Deus. Porque ele recorreu a Deus e na sequência faz alguns questionamentos. Ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me viste de luto por causa da opressão do inimigo? O salmista apresenta o porquê ele clama a Deus. Pois tu és a minha fortaleza. O salmista reconhece que Deus é a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu ajudador. O salmista reconhece isso. Por exemplo, o Salmo de número 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista reconhecia que Deus era a sua fortaleza, amém, que Deus era o seu socorro na angústia. Mas o sofrimento traz uma aparência de que Deus parece que o está rejeitando. Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta que o salmista faz, ele diz: por que me rejeitas? O salmista estava angustiado, estava sofrendo, e ele sente a falta da comunhão com Deus. Ele diz: por que me rejeitas? O Salmo de número 42, verso 4, ele diz o seguinte: quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O salmista sente desejo de estar de novo na presença de Deus. Ele sente desejo de ter comunhão com Deus. Ele está triste porque aparentemente parece que Deus o abandonou, porque ele não tem mais aquela comunhão que ele desejaria ter de antes. Querido ouvinte, perceba que o salmista, ele se entristece porque aparentemente Deus o abandonou. Ele parece que não tem aquela comunhão com Deus. E uma pergunta para você: você se entristece quando parece que você não tem mais aquela comunhão com Deus? Um relacionamento com Deus? Você fica triste? Esse era um sofrimento na vida do salmista. Ele estava sofrendo porque aparentemente parecia que Deus
tinham o abandonado. Mas talvez você possa até questionar os cuidados de Deus diante do sofrimento. Como salmista, você pode até dizer: por que me rejeitas? Diante do sofrimento que talvez você possa estar passando. Mas embora pareça que Deus não está ouvindo a sua oração, não está ouvindo o seu clamor diante do sofrimento, saiba que Deus, Ele não te rejeita. Ele está atento a te ouvir. Deus não te rejeita diante do sofrimento. Está escrito em Isaías 49, 14 e 15, que diz: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Saiba isso, você pode estar sofrendo, você pode estar passando por luta. Deus não esqueceu de você. Amém. A segunda pergunta que o salmista faz é a seguinte: por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? O salmista estava sendo zombado. Os inimigos estavam oprimindo o salmista. Estava sendo injuriado e humilhado. Foi levado cativo por uma nação inimiga. Estava longe do templo, longe da adoração ao Senhor, do lugar onde deveria Deus ser adorado. Mas ele recorre a Deus. Os seus inimigos estavam zombando e humilhando. O Salmo 42, 3 mostra essa verdade. Ele diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Imagine você passando por isso e as pessoas questionando, dizendo: cadê o seu Deus que não te livra? Cadê o seu Deus que não te socorre? Aonde está o seu Deus? E o salmista clama: por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Tudo indica aqui que essa declaração, o salmista, ele está questionando a sua alma. Ele está questionando: por que eu não estou confiando em Deus? Por que eu me visto de luto ainda por causa da opressão do meu inimigo? Se Deus é a sua fortaleza, se Deus é o seu socorro, por que ele está ainda sofrendo por causa da opressão do inimigo? Provavelmente o salmista está questionando a si mesmo: por que eu me visto de luto ainda por causa da opressão do meu inimigo? Se Deus é minha fortaleza. O salmista questiona a sua falta de esperança e confiança em Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo: por que eu ainda estou sentindo tristeza? Se Deus é o meu socorro, se Deus é o meu alívio. O que está te deixando aflito, angustiado? Talvez possa ser a enfermidade, a falta de emprego, as portas podem estar fechando, ou talvez é alguém que você ama que está afastado de Cristo. Talvez o que está fazendo você sofrer é a saudade. Em meio a tudo isso, saiba, Deus não esqueceu de você. Amém. Deus é seu socorro, Deus é sua fortaleza, e você deve confiar nele. Agora o salmista faz um quarto pedido a Deus. Verso 3, veja comigo. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista, ele sente que ele está em uma sequidão espiritual. E ele almeja se reunir na congregação para adorar a Deus. Ele deseja voltar para Jerusalém, ele deseja voltar para adorar a Deus no lugar de adoração. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então ele pede: envia a tua luz. A luz aqui provavelmente representa a presença gloriosa de Deus, que o libertaria e o guiaria de volta para Jerusalém, para o lugar de adoração, para adorar a Deus. Podemos entender essa verdade no Salmo 104, verso 1 e 2, que diz: bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo e está vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste e estende os céus como uma cortina. O salmista pede: envia a tua luz. A presença gloriosa de Deus o guiaria para de volta a Jerusalém. Ele está preso, ele está cativo ali nessa nação, mas ele clama a Deus para que Deus envie sua luz, para que Deus envie sua presença gloriosa e traga ele de volta, e leva ele de volta para o lugar de adoração, para a sua terra. Mas ele clama também: e a tua verdade. Além de Deus enviar a sua luz, ele clama para que Deus envie a sua verdade, que provavelmente significa a fidelidade de Deus. Ou seja, ele seria guiado debaixo da fidelidade de Deus. É o que está escrito no Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia,
e a sua verdade estende-se de geração a geração. A verdade, a fidelidade de Deus. O salmista seria guiado também pela fidelidade de Deus. Ele clama. Os judeus tinham muito essa questão de adorar a Deus no lugar, no templo, em Jerusalém. Eles achavam que era necessário adorar a Deus, que era o lugar correto ali, no templo. Como exemplo, que temos o exemplo da mulher samaritana, que o Senhor Jesus conversa com ela e ela questiona onde Deus deveria ser adorado. João 4, do 20 ao 23 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Graças a Jesus, a sua morte na cruz, não necessitamos mais de um local específico para se achegarmos a Deus. O véu do templo foi rasgado e agora temos livre acesso à presença gloriosa de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Agora chegamos então no segundo ponto do nosso sermão, o desejo do salmista. Veja comigo o verso 4. Ele diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Ele diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Podemos aprender aqui que a alegria do salmista era Deus. Deus era a sua grande alegria. E somado a isso, o desejo do salmista de estar na casa de Deus. O salmista desejava estar na casa de Deus. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, caro ouvinte: Deus é sua maior alegria? Em meu sofrimento, as lutas que você está passando, você tem em mente que Deus é a sua maior alegria? Se sim, que maravilha. Glória a Deus. Outra pergunta que eu gostaria de fazer a você: você tem um desejo ardente de louvar a Deus no local de adoração, no culto a Deus? Você anseia estar com os irmãos no culto? O salmista desejava voltar para Jerusalém, adorar a Deus no lugar de adoração, juntamente com a fraternidade, com os irmãos, e poder adorar a Deus, que era a sua grande alegria. Você tem esse desejo de poder adorar a Deus no lugar de adoração, no culto? Aproveita a oportunidade para dizer que congregar é uma ordem bíblica. Você não pode deixar de congregar. Amém. A Bíblia dá essa ordem. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Então você tem que congregar. O seu desejo, você deve almejar por isso. Deve ser um desejo ardente, estar na casa de Deus, juntamente com os irmãos. Amém. O salmista Davi, ele diz no salmo bem conhecido, Salmo 122, verso 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser uma alegria para o seu coração estar na casa de Deus e adorar a Deus. O Salmo 149, verso 1, também diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Como salmista diante do sofrimento, o seu desejo deve ser Deus, a sua alegria deve ser Deus. Você deve confiar nele, você deve confiar em Deus. Em Lucas 1, 37, está escrito: porque para Deus nada é impossível. Em meu sofrimento que você possa estar passando, você possa estar passando por luta, por grande sofrimento, confie em Deus, clama a Ele. O salmista estava sofrendo, estava sendo oprimido pelos inimigos, mas ele clamou a Deus, ele recorreu a Deus. Talvez o sofrimento que você está passando seja muito grande. Talvez você já buscou ajuda de várias pessoas, mas você deve confiar em Deus, porque para Deus nada é impossível. Você precisa clamar a Ele, você precisa buscar a Deus. Terceiro e último ponto do sermão, verso 5. Agora o salmista vai exortar a sua alma, a exortação do salmista. Ele diz: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. O salmista agora exorta a sua alma e encoraja a sua alma
e repreende a si mesmo, porque está abatido a minha alma. O salmista vai corrigir a si mesmo, porque a sua alma estava abatida, porque a sua alma estava sofrendo, porque a sua alma estava desencorajada, porque está abatido a minha alma. Esse salmo é um refrão do Salmo 42, verso 5. Ouça comigo. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Verso 11. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. O salmista estava sofrendo, mas ele questiona a sua alma. Ele questiona: por que minha alma, você está abatida? O salmista ele vai no mais íntimo do seu ser. E ele questiona a sua alma e afronta a sua alma. Por que tamanha desconfiança? Porque a sua alma estava abatida, porque a sua alma estava sofrendo. Ele confronta a sua alma. O salmista faz uma censura a si mesmo. E podemos aprender com o salmista. Diante do sofrimento, pode acontecer de vir a desconfiança em Deus. Você pode até desconfiar, pode acontecer de você desconfiar dos cuidados de Deus, do amor de Deus, pode até acontecer. Mas você deve censurar a sua alma. Você deve repreender a sua alma. A preocupação, a ansiedade, o medo deve ser lançado fora. A Bíblia não aprova essa postura. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Amém. Então você não precisa ficar ansioso, com medo, diante do sofrimento. O salmista questiona: por que está abatida, ó minha alma? Então, diante da angústia que você possa estar passando, diante do sofrimento que você possa estar passando, questione a sua alma. Por que minha alma estás abatida? Você faz isso? Você questiona a sua alma? Você fica contra você mesmo diante do sofrimento? Diante da angústia? Diante das dificuldades e o medo? Você questiona a si mesmo? Você deve confrontar a si mesmo. Você deve confrontar a sua alma. Ele diz: e por que te perturbas dentro de mim? Então o salmista, ele demonstra aqui uma confiança em Deus. Ele está questionando sua alma e está demonstrando uma confiança em Deus. Embora sua alma está levando a questionar acerca de Deus, ele repreende a sua alma. E por que te perturbas dentro de mim? Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que esperança maravilhosa do salmista. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Diante da dificuldade, você tem clamado a Deus? Você tem pedido socorro a Deus? Você tem confiado em Deus? Não sabemos o que você está passando, o sofrimento, mas você deve clamar a Deus, confiar nele. Embora a luta possa ser grande, embora o sofrimento pode ser grande, você deve louvar a Deus e clamar a Deus. O salmista, depois de ter se chegado a Deus em oração, ele vai demonstrar uma confiança em Deus agora. Ele faz com que sua alma comece a confiar em Deus. Então ele finaliza dizendo: ele é a salvação da minha face e Deus meu. Verso de número 5 diz: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E ele finaliza: ele é a salvação da minha face e Deus meu. O salmista reconhece que Deus é a salvação da sua face e seu Deus. Então, querido ouvinte, confie em Deus. Ele é seu Deus. Você é cristão, ele é seu Deus. Então você deve confiar nele. Você deve clamar a ele. Eu quero finalizar aqui com 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, mesmo no sofrimento e na angústia, o seu desejo e alegria deve ser Deus. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por luta, por angústia, mas o seu desejo e a sua alegria deve ser Deus, como o salmista, que desejava estar na presença de Deus, desejava louvar a Deus, desejava cantar a Deus. O seu desejo e a sua alegria deve ser Deus. Então, escute isso com bastante atenção. Diante do sofrimento, não deixe que o sofrimento tome conta de você e questione, e faça você questionar a bondade de Deus. Que Deus seja a sua alegria. Que a angústia não venha roubar isso de você.
Que Deus seja o seu desejo maior. Amém. E você possa se voltar totalmente para Ele. A segunda aplicação é que mesmo em meio ao sofrimento, clame a Deus por ajuda. Ele pode te socorrer. Amém. Você pode estar até buscando ajuda em diversas pessoas, mas o que você deve fazer primeiramente é buscar ajuda em Deus. Amém. Você deve clamar a Ele. Você já orou a Deus pelo momento que você está passando? Por isso que você está passando? Você já clamou a Deus? O salmista clamou a Deus diante do sofrimento. Ele pediu a Deus socorro. Então você deve clamar a Deus diante do sofrimento e pedir a Deus socorro. A terceira aplicação que faço é para você que ainda não é cristão. Querido ouvinte, há um sofrimento maior e eterno do que o que você possa estar passando. Existe um sofrimento muito maior, é a condenação eterna. Então ouça com bastante atenção, porque se você partir sem Cristo, o sofrimento será para sempre. Não será um sofrimento passageiro como nessa vida, mas será um sofrimento eterno. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Amém. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode transformar a sua vida, amém, te livrar da condenação eterna. Mas para você que é cristão, lembre-se que o sofrimento é passageiro. Esse sofrimento vai acabar um dia. Esse sofrimento vai cessar um dia. Graças a Jesus, amém, que sofreu muito mais do que nós. Temos a esperança eterna. E você pode confiar. E você pode aguardar essa esperança eterna. O sofrimento que você pode estar passando agora, de maneira nenhuma, pode se comparar com a alegria e a glória que há de ser revelada. Em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então tem essa esperança maravilhosa, que diante desse sofrimento que você está passando, a glória será maior, amém, a glória eterna. Em Apocalipse 21, verso 4, está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A glória eterna será revelada para você, caro irmão. Então, diante do sofrimento, não fica aterrorizada. Lembre-se que esse sofrimento é passageiro e que a glória há de ser revelada. E não haverá mais choro, nem dor, nem clamor. Não haverá mais sofrimento, porque Deus irá nos trazer a vida eterna para sempre. Eu quero concluir aqui e dizendo o seguinte: lembre-se, em meio ao sofrimento, não perca sua confiança em Deus. Analisamos aqui, em primeiro lugar, os pedidos do salmista. Segundo, o desejo do salmista e a exortação do salmista. Lembre-se, confie em Deus. Em meio ao sofrimento, busque a Deus e clame a Deus. Que Deus te abençoe.